Coceira no ouvido. Vamos falar sobre isso hoje? Você aí que vive coçando o ouvido com dedo, ponta de caneta, grampo de cabelo. Tem paciente que coça até com palito de dente. Vê se tem lógica. Vem cá. Hoje eu vou falar as principais causas de coceira no ouvido e também como tratá-las, certo? Meu nome é Amanda, eu sou médico otorrinolaringologista. Aqui no meu canal você tem informações sobre ouvido, nariz e garganta e dicas especiais para melhorar a sua saúde, certo? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui, deixa seu like, porque ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente, certo? Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro, quais são as principais causas que dão coceira no ouvido? Será que é uma dessas causas aí que está acontecendo com você? A primeira não é novidade, é o excesso de cerume. Você sabia disso? Quando o nosso ouvido fica cheio de cera, nesse conduto aqui tem cerume impactado, isso pode causar o desconforto da coceira. Ora, Amanda, então quer dizer que eu tenho que usar o cotonete para tirar essa cera? Eu tenho que viver limpando meu ouvido? De forma alguma. Inclusive, você vai ver nesse vídeo como o cotonete ele pode piorar a sua coceira, certo? Então, primeira causa é o excesso de cerume. Por mais que o nosso ouvido tenha uma capacidade autolimpante, ele vai jogando a cera para fora no ouvido. Em alguns pacientes que produzem muita cera ou que têm um conduto um pouco mais tortuoso, esses pacientes eles podem sim ter excesso de cera. E aí, nesse caso, tem que tratar esse excesso de cerume. Já que eu falo como. A segunda causa, veja bem, é o extremo oposto. É quando o paciente ele apresenta o conduto muito ressecado. Aquele conduto seco. Por quê? Aqui, ó, vocês vão ver que o nosso conduto auditivo, onde vocês muitas vezes colocam um cotonete, ele é formado de pele e muitas vezes essa pele está muito ressecada. Muitas vezes o paciente ele produz pouca cera e aí esse conduto auditivo, esse ouvido, ele fica pouco lubrificado. Então um ouvido que não tem nada de cera também é uma das causas de coçar muito o ouvido, certo? Então perceba que a lubrificação ela é importante para o nosso ouvido. O que não pode é ter em excesso. A terceira causa, que muita gente acaba tendo essa queixa aqui no consultório, é a descamação do ouvido. Já viram algumas pessoas que vivem com essa descamação, saem umas pelinhas brancas aqui no ouvido? Sim, muitas vezes nós chamamos também de otite eczematosa, forma um eczema ali no conduto. E aí fica descamando, isso também gera uma reação inflamatória e coça muito o ouvido. A quarta, ela é um pouco menos comum, mas chega também aqui no consultório. São as infecções fúngicas, isso mesmo. O fungo, ele pode proliferar aqui no conduto auditivo, né? A gente tem alguns fatores de risco para isso. Mas quando o paciente tem essa infecção fúngica, coça muito, muito, muito. O paciente tem coceira, tem sensação de ouvido entupido, dentre outros sintomas. Nesse caso, a gente precisa tratar essa infecção fúngica. Então vem comigo que eu vou te explicar como que a gente vai tratar cada um desses casos, certo? Primeiro, quando o paciente tem um excesso de cerume, ou seja, não saiu naturalmente, precisa ser removido esse cerume. A principal forma é com a limpeza auricular, principalmente a lavagem auricular. Então, alguns pacientes precisam fazer lavagem auricular de forma às vezes até recorrente, porque acumulam muita cera. Veja bem que eu não falei para usar cotonete. Já a segunda causa, que é o conduto ressecado, o que eu percebo é que esses pacientes são os pacientes que usam ainda mais cotonete. Então o paciente, ele está com o ouvido coçando, ele vai lá e usa o cotonete. O pouco de lubrificação que existe nesse conduto, ele tira quando usa o cotonete. Então, quando você está com pouca cera no ouvido, ou seu ouvido coçando demais, e você usa o cotonete, você cria um ciclo ali. Você usa o cotonete, você tira o pouco da lubrificação que tem, vai coçar mais. Você vai usar o cotonete, o pouco da lubrificação, então não pode. O ouvido que é ressecado, de forma alguma deve entrar cotonete, tem que deixar a lubrificação agir naturalmente. Obviamente, alguns pacientes produzem mesmo pouca cera. E aí, cabe até muitas vezes usar algumas soluções oleosas que nós falamos. Por exemplo, o Dersane solução oleosa, loção oleosa. Então, você passa um pouquinho de óleo assim, nesse ressecamento, e muitas vezes essa coceira já diminui. Obviamente, também com a orientação de não ficar usando o cotonete. A terceira causa, que é quando você tem alguma inflamação, uma otite eczematosa, aí nós vamos ter que tratar, certo? Aí nesses casos nós vamos usar algumas gotas otológicas específicas para esse caso. E aí a gente também tem algumas orientações, né? Evitar deixar esse ouvido molhado, cuidar muito bem, não usar cotonete. Então esse paciente que tem essas otites eczematosas tem que ter ainda mais cuidado com o ouvido, certo? E o quarto, menos comum, mas que também nós precisamos tratar,
são as infecções fúngicas. Nesse caso, vamos precisar fazer uma limpeza auricular, de preferência uma aspiração auricular, e depois prescrever as gotas otológicas antifúngicas. E aí esse paciente vai aqui nos acompanhar semanalmente para a gente ver se esse paciente está melhorando. Depois que melhora dessa infecção fúngica, tá tudo bem, não vai precisar mais ficar usando gota, nada disso. Então tem que tratar a infecção fúngica e aí o paciente vai se livrar dessa coceira, certo? Existem outras causas bem mais específicas? Sim, mas essas são as mais comuns que nós pegamos aqui no consultório. Mais de 90% dos casos são essas aí, certo? Você tem alguma dessas causas? Você tem dúvidas sobre o seu caso? Ou você quer deixar algum comentário aqui, alguma dúvida? Pode perguntar que eu vou ter o prazer de te responder, certo? Gostou do vídeo? Deixa um like aqui pra gente, que você ajuda muito o nosso canal a crescer.